Boa tarde, meu nome é Odair Souza, eu sou professor do ensino fundamental da rede municipal aqui de Buriti dos Lopes, Piauí. Sou professor também substituto do estado na disciplina de biologia, de física e experiência em química. Também trabalho no ensino médio com química. Sou licenciado em biologia pela UESP, Universidade Federal do Piauí. Também tenho uma licenciatura em física pela Universidade Federal do Piauí na modalidade EAD e tenho uma pós-graduação em zoologia pela Universidade Federal. Hoje vou estar trazendo para vocês a nossa aula para a gente estar discutindo e aprender um pouco sobre a diversidade dos vegetais, onde eu peguei como base, eu peguei dois livros, né, do ensino médio, que é o livro da Sônia Lopes e do Sérgio Rosso, da qual a unidade 2 do capítulo 5 até o capítulo 8 ele fala sobre a diversidade dos vegetais. E também trouxe esse livro, que é volume 1, que é do Sérgio Linhares, que ele também vai falar sobre a diversidade das plantas. E vocês podem também estar indo buscar em artigo científico, né, na internet, tem muitos artigos seguros em revista científica, da qual vocês podem estar fazendo uma busca a mais para o conhecimento em relação a esse tema. Trouxe aqui no nosso equipamento, como eu sou professor de física e de biologia e química, eu trouxe alguns dos meus equipamentos que eu uso, sempre acompanho nas minhas aulas, junto com meus alunos. E o nosso assunto nós vamos ver aqui pelo computador, na nossa TV. Aqui eu tenho o nosso plano de aula, né? Nosso plano de aula da aula de hoje, que nós vamos estar usando, da qual o tema principal é a diversidade dos vegetais, onde nosso objetivo é saber diferenciar cada um deles. E nós iremos começar aqui falando das briófitas, né? Que é um grupo que passa despercebido pela maioria das pessoas, por ser plantas muito pequenas, quase ninguém percebe. Quando se pergunta sobre ela, poucas pessoas têm conhecimento, sendo que elas estão presentes no muro da nossa casa, às vezes na parede, onde é úmido. Elas são plantas avasculares, não têm vasos condutores, são muito pequenas, elas se reproduzem na água, né, os esporos na água, e elas não têm vasos condutores, por esse motivo elas precisam viver em ambiente úmido, né, para que elas possam, através do processo de osmose, retirar os minerais, os nutrientes necessários para a realização da fotossíntese. Outro grupo que nós iremos estar em destaque hoje são as pteridófitas. Essas evoluíram, né, no processo evolutivo, são mais evoluídas do que as briófitas. Elas já têm vasos condutores, se reproduzem através de esporos. Elas não têm flores nem frutos, né? Não têm flores nem frutos e nem sementes. Elas não são plantas de grande porte, são de pequeno porte. O exemplo dessas plantas das pteridófitas são as samambaias. É o exemplo desse grupo de plantas. Das briófitas, que foi o que a gente viu anteriormente, o principal representante desse grupo são os musgos, né? Que é encontrado lá no nosso muro das nossas residências, nas calçadas, ou em tronco de árvores, tudo isso você pode encontrar. Outro grupo que do processo evolutivo que não merece destaque são as gimnospermas. São plantas já de grande porte, como vocês podem ver, os pinheiros são exemplo desse tipo de plantas. São plantas que têm raiz, caule. No entanto, elas não têm flores e nem frutos. Elas possuem apenas sementes. Ela não tem frutos e nem flores. No processo que você vê no processo da evolução, são plantas que evoluíram com o passar do tempo, mas que não têm todos esses componentes, como nós vamos ver no próximo grupo, que é o grupo das angiospermas. Esse grupo das angiospermas já são plantas que pode-se dizer que hoje elas dominam o nosso planeta. São plantas que têm caule, têm raiz, têm caule, têm folhas, flores, frutos e sementes. Sendo que as sementes elas são protegidas pelo fruto, né? As flores, que é quem vai dar origem aos frutos, esses frutos protegem a semente. Esse é um processo, um dos grupos, né, que devido à sua flor, ela atrai os insetos para o processo de reprodução. Porque na flor ela tem os gametas e os insetos e animais, eles podem estar fazendo a polinização dessas plantas no dia a dia.
Essas são as plantas mais conhecidas, nós temos que o povo mais percebe na região, porque elas dominam hoje o nosso planeta. Exemplo que nós podemos estar citando dessas plantas são as mangueiras, a goiabeira, cajueiro e etc. Uma coisa interessante é que cada um desses grupos eles trazem característica, por exemplo, da raiz diferente. Dando um exemplo aqui da angiosperma, eu tenho raiz tabulares, eu tenho raiz aéreas. Então há diversidade, não só de raiz, mas também a forma de frutos, né? E de caule. Isso são coisas que merecem destaque e que nós iremos estar estudando cada parte dessas com mais detalhe, cada um desses grupos na nossa próxima aula. Valeu!